Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos falar sobre características de rodovias. É um tema muito importante que eu tenho certeza que vai te ajudar para você fazer a identificação de cada cenário, levando em consideração que o próprio cenário pode estar determinando com isso as suas ações preventivas e também focando a sua direção defensiva. Primeiramente, vamos falar sobre rodovias com predominância de característica de aclives e declives, ou seja, aquele cenário de planalto bem típico do estado de Espírito Santo, a BR-101, de repente o extremo sul do estado da Bahia, entre outras rodovias com essas mesmas características. Vocês observam que rodovias como a tal, por conta de serem repletas de aclives, declives, muitos trechos sinuosos, muitas curvas fechadas, isso nos dá a ideia de tomar o máximo de precaução, principalmente no momento da ultrapassagem. Geralmente esse tipo de rodovia não oferece uma condição segura, ou seja, a sua amplitude de visão muitas vezes é comprometida, considerando que na maioria das vezes a rodovia dispõe de muitas árvores, muita vegetação nas margens da pista. Tá? Eu sempre digo, ó, trecho arborizado é lindo, realmente é muito bonito, né? Aquele verde, aquela natureza. Mas assim, pessoal, a nossa direção preventiva e defensiva está totalmente relacionada ao tipo de rodovia que estamos trafegando. De repente você está no trecho de descida. Obviamente, esse trecho nem sempre vai dispor de terceira faixa adicional para quem sobe. Ah, Rodrigão, mas a terceira faixa é para quem está subindo. Legal, mas isso já te dá certeza de que assim que você terminar o longo trecho de descida e porventura iniciar um trecho de subida, obviamente você pode estar sendo contemplado por essa faixa adicional que sempre fica à direita, ela que é destinada para os veículos mais lentos. Tá, obviamente os veículos mais pesados que estão ali subindo lento, e aí a faixa da esquerda ela fica livre para os veículos mais velozes continuarem sua viagem de forma tranquila. Eu recomendo sempre atenção dobrada aos amigos, tá? Porque isso envolve também a questão da emoção, o psicológico. O cara tá ali em rodovia de predominância de planalto, muito sobe, muito desce, muita serra, nem sempre existem pontos seguros para efetuarem a ultrapassagem. E aí o que é que o condutor apressado faz? Sai da razão e entra na emoção. Na primeira oportunidade que ele achar que deve ultrapassar, ele vai estar fazendo a ultrapassagem de forma totalmente aleatória, com isso pondo em risco a sua própria vida. O grande perigo desse tipo de rodovia também é a constante presença de animais soltos no entorno da pista. Ou seja, você está sempre fazendo a curva, seja para a direita ou para a esquerda, então é bem comum, infelizmente, aparecer um animal de pequeno, médio ou grande porte. Então já sabe, pessoal, dobra a atenção, reduz a velocidade para fazer esse terço da curva com segurança, porque quanto mais você respeitar a velocidade, mais chances de sucesso você vai ter perante a sua direção defensiva, tá bom? E outra coisa muito importante a ser pontuado referente a esse tipo de rodovia é que na maioria das vezes as árvores nos trechos de reta ela funciona como se fosse um túnel, tá? Aquela barreira perimetral tanto do lado esquerdo quanto direito que muitas vezes está tirando a luminosidade. Fica aquele corredor imenso de árvores. Ah, Rodrigo, mas é 1h da tarde, o sol está quente, o sol está iluminado. Mas tenha certeza que ao se deparar com esse tipo de corredor de árvores, pode estar sendo perigoso para você. É como se você saísse do claro e entrasse naquele corredor escuro e dá aquele apagão, aí você tem que recuperar a visão ali. Então isso é bem comum, tá? E o bacana desse curso é que eu estou abordando esses temas e na tela aí vocês estão vendo os exemplos, tá? Então é muito bom você ter essa interatividade, se identificar. Então já sabe, rodovia com predominância de planalto é caracterizada por muitos aclives e declives, trechos sinuosos, trechos de serras, e nem sempre dispõe da terceira faixa adicional. Tá? E quando tem aquela reta, muitas vezes também esse retão
que é o local até então mais propício para que você possa estar fazendo a ultrapassagem. Se as condições forem favoráveis, esse retão pode estar sombrio, ok? Porque é o próprio tipo de vegetação. Eu dou sempre o exemplo da BR-101, porque ela, além de ser uma rodovia longitudinal, ela que liga o extremo norte do país com o extremo sul, ela tem a mesma predominância do início ao fim. Então, nada melhor do que a BR-101 para estar trazendo esse exemplo e você está associando com as rodovias com as mesmas características existentes na sua região. Tá bom? Vamos falar agora de rodovias com predominância de planície. Lembrando que tudo isso que eu estou pregando a você é o conhecimento adquirido em muitos anos de rodovias, e eu trago essas informações tanto na teoria, porque eu estou praticando diariamente, e vocês podem sim estar tendo essas evidências nos conteúdos que estão compartilhando para que você faça uma viagem segura. Planície geralmente é aquele retão, aí você não tem muito aclive, não tem muito declive, pode até ter curvas, mas não vai ter subida. Vou dar um exemplo clássico, a BR-407 no estado da Bahia. Ela que você saindo da região de Capim Grosso, sentido quem vai para Juazeiro, né? Atravessa a ponte Juazeiro, Petrolina. Então, vou dar ela como exemplo. Quem conhece o trecho sabe que ela é uma rodovia plana. Dispõe de muitas retas, poucas curvas, e geralmente esse tipo de cenário tem uma vegetação arbustiva, tem muito sertão, muita caatinga. Como exemplo também temos a BR-242, popularmente conhecida como a Rota do Grão. Temos um trecho também da BR-020, que fica no oeste do estado da Bahia, ela que dá sentido, você tem a opção de acesso em Luiz Eduardo Magalhães, você pega acesso para Goiânia, você pega também acesso para o Distrito Federal. Geralmente esse tipo de rodovia possui a característica desértica, tá? É muita reta realmente, e o perigo é que muitos condutores acabam entrando na zona de conforto e excesso de confiança. A zona de conforto que eu me refiro, pessoal, é você estar conduzindo, olhando para frente, na certeza de que nada vai acontecer, você está confortável, você está ali tranquilo. E o excesso de confiança é porque você está utilizando a velocidade além da permitida, já auto-garantindo que nada vai acontecer. E muitos acidentes ocorrem por conta desse fenômeno. O excesso de confiança pode te trazer uma decepção. Você pode ser pego de surpresa, o animal pode passar na frente. E esse tipo de rodovia também tem muitos animais soltos. Essa é uma triste realidade nas rodovias do nosso país, tá? O lado bom dessa predominância de rodovia é que nos trechos de reta você tem uma ampla visão frontal, diferente da rodovia com predominância de planalto. Muitas das vezes, ainda que seja reta, mas é um trecho de descida, a linha seccionada acaba rapidinho e logo vem a linha contínua, te dando a ideia de que não é interessante fazer a manobra de ultrapassagem nessa localidade. E na rodovia de planície, aquele retão imenso, muitas das vezes passa até de 100 km, a BR-020, você tem aí retas de 200 km aproximadamente, e aí passa uma cidade, depois demora, vem outra cidade. Mas assim, pessoal, ainda que seja reta, é como eu estou falando, tá? A emergência é consequência daquilo que a gente não planeja. Tudo pode acontecer. Dirija com segurança, dirija com cautela, entenda que você está na rodovia distante de tudo e todos. O veículo conduzido com segurança é um meio de transporte. Caso contrário, infelizmente, pode ser uma arma que pode estar ceifando a sua vida, da sua família e de pessoas inocentes. Tá bom? Identificou esse cenário de reta, vá tranquilo, com calma, observando sempre sua parte frontal, observando seus retrovisores, antes de efetuar uma manobra de ultrapassagem, tanto no cenário de planalto quanto planície. Confira no retrovisor para saber ao certo se já tem alguém te ultrapassando. Então, identifique esses cenários, esses riscos. Geralmente, essas rodovias com muitas retas, a vegetação ela é rasteira, tá? Pode acontecer também de ter vegetação densa nas margens da rodovia, com aquela característica de mata atlântica. Então é bem comum, tá? Isso também pode acontecer. Então já falamos da característica de uma rodovia predominante de planalto, de planície, e agora quero falar também a vocês rodovias vicinais, tá? Aquela rodovia que geralmente
ela não é pavimentada, você dá sentido para uma fazenda, para uma empresa, uma indústria ou qualquer localidade, seja um povoado, seja um distrito, mas também requer atenção dobrada. É isso mesmo, muitos pneus furam nesse tipo de rodovia, então vá com calma, não vá com excesso de confiança, não ande em excesso de velocidade. Existem trechos com cascalhos, tá? Com pedras pontiagudas, de repente pedaço de madeira. E se for no sertão, imagina aí o cactus seco, de repente caiu da carroça, aqueles espinhos também furam o pneu. Então isso pode acontecer em rodovias vicinais, que elas fazem parte do cenário rural e diariamente tem a visita, o tráfego de vários meios de transporte puxado por força animal, tá bom? A rodovia vicinal tem umas que possuem várias curvas, outras muitas retas, elas não são sinalizadas, ela não tem sinalização vertical, tampouco sinalização horizontal. Muitas vezes elas são usadas também como plano B. De repente você está no trecho de rodovia federal ou estadual pavimentada, ou então um trecho não pavimentado por conta de alguma obra, e por alguma razão essa rodovia foi obstruída. De repente cedeu uma barreira lateral, de repente a pista cedeu, de repente um acidente, qualquer fenômeno, qualquer situação que possa estar parando literalmente o fluxo. E aí às vezes essas rodovias vicinais, elas funcionam como plano B. Tá? O pessoal local que identifica, que conhece a localidade, fala: não, pessoal, por aqui é possível você fazer um desvio e chegar à frente do problema. Tá? No problema eu digo, o local que foi obstruído. E aí tem situações que essas rodovias são bem visitadas por viajantes, pessoas com automóveis, motos, caminhões, ônibus, até máquinas rurais. Então, pessoal, não pense assim, porque é uma rodovia vicinal, é uma característica de zona rural, muita natureza, que está tudo de boa. É isso aí, esqueça o excesso de confiança. Pense assim, tudo pode acontecer a qualquer momento, independente da característica, o tipo de rodovia que você esteja trafegando. Sim, é de suma importância que você pense na sua vida, priorize a vida, pense em todos os detalhes, seja preventivo, seja defensivo, porque se cair no excesso de confiança, pode estar se decepcionando, trazendo uma grande frustração e pondo enfim a viagem tão esperada. Espero imensamente que vocês tenham gostado e que de alguma forma tenham adquirido conhecimento suficiente para saber como se comportar em cada cenário de rodovia e que também possa estar identificando suas características, tá bom? E assim finalizamos essa aula.